Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos os irmãos e irmãs. Meu nome é João Botelho, sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana Independente em Santa Cruz do Rio Pardo. E quero trazer uma mensagem de amor e de ensino que vá ao encontro dos nossos corações, em tempos de desafios. E para isso eu quero fazer uma breve meditação, uma breve reflexão, num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus amados irmãos e irmãs, diante de um texto tão rico, tão maravilhoso e que tem muito a nos ensinar hoje. Jesus Cristo aqui, no primeiro momento, envia os seus discípulos de volta à Galileia, de Jerusalém à Galileia. Os discípulos então retornam ao lugar estabelecido, um monte. Não sabemos se é o monte da Transfiguração, o monte da Bem-aventurança, mas é um monte. E ali eles têm um encontro. E nesse encontro nós vemos dois tipos de reações nos discípulos. O primeiro, quando tem um encontro com Jesus, eles adoram a Jesus. Ficam felizes, reconhecem a sua autoridade, reconhecem ser Jesus Cristo o Deus. Então, adoram. O segundo fica um receio. O duvidar não é simplesmente duvidar de não crer, mas é um receio, não sabem o que fazer. E diante dessa situação de não saber o que fazer, de estar receosos, então Jesus toma a frente e se aproxima dos seus discípulos. Mais uma vez, Jesus se aproxima dos discípulos. Jesus se aproxima da humanidade. Deus se aproxima de nós. Deus vem ao nosso encontro. E aí Jesus fala, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amados, isso é maravilhoso. E eu quero recordar de algo que serve para o ensinamento das nossas vidas. Há um filósofo chamado Nicolau Maquiavel. Ele diz em seu livro O Príncipe que os fins justificam os meios. Ele está ensinando aos governantes, aos monarcas, aos reis, que não importa qual seja o meio empregado para se conseguir determinado objetivo. Por exemplo, um monarca, um rei, não importa se ele tem que matar, se ele tem que roubar, se ele tem que mentir. O importante é que ele pacifique a população para conseguir o seu objetivo, independente qual seja o objetivo, independente qual seja o meio utilizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus Cristo nos ensina algo totalmente diferente. Não é só o objetivo, o fim que importa. Para o cristianismo, para Jesus, todo o processo, todo o caminho conta. E Jesus nos ensina não somente com as suas palavras, mas com as suas ações e com a sua vida. Se nós recordarmos o início da trajetória de Jesus Cristo na Terra, nós vemos lá, no início da trajetória do seu ministério, melhor dizendo, nós vemos na tentação, depois de ter passado 40 dias e 40 noites jejuando, nós vemos o diabo ali aparecer a Jesus Cristo, e uma das tentações que eu quero destacar é que quando o diabo aparece, o leva a Jesus e mostra a Jesus toda
todas as nações, todos os povos, todos os reinos, e diz para Jesus, olha, tudo isso eu te darei. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Meus amados, Jesus responde para o diabo, olha, está escrito, somente a Deus adorarás. Isso significa que os meios importam tanto quanto o fim. Por quê? Porque Jesus, quando ele nega e quando ele usa da palavra de Deus ali para rebater essa última tentação, ele está dizendo sim para a cruz. Ele está dizendo sim para aquela morte horrenda na cruz, aquela morte de forma humilhante, mas por mim e por você. Por mim e por você. Ele não foge do propósito, ele vive o propósito todo de Deus. E ao final, agora, Jesus Cristo ali já diante dos seus discípulos, neste momento, já glorificado por Deus, ele recebe toda a autoridade do céu e na terra. Ele venceu no meio e venceu no fim. Meus amados irmãos e irmãs, isso significa um ensinamento para as nossas vidas. Não devemos pensar que nós devemos conseguir os nossos objetivos trapaceando, ignorando o outro, usando de mentiras, de trapaças, de corrupção. Muito pelo contrário, nós devemos alcançar os nossos objetivos por meios lícitos, com a nossa vida, expressarmos o Evangelho de Deus com as nossas vidas. E a primeira posição, depois de ter toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus Cristo então utiliza essa autoridade para nos enviar ao mundo. Então ele nos envia ao mundo para fazer discípulos agora de todas as nações. Uma outra profecia aqui eu estou vendo ser cumprida, aquela profecia que dizia que a profecia dada a Abraão, sendo cumprida em Jesus Cristo, quando dizia lá no Antigo Testamento que em ti, em Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Jesus era o judeu da linhagem ali de Abraão, a genealogia de Abraão. E agora Deus estava cumprindo mais uma promessa. Agora nós devemos, e assim, fazer discípulos de Jesus Cristo. Não é discípulos meus, de pastores, discípulos de alguma autoridade, mas, pelo contrário, são discípulos de Jesus Cristo. E como que nós fazemos discípulos de Jesus Cristo? Batizando. De que forma? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus utiliza essa forma trinitária do Deus Trino. E ele mostra que, para nós, nos ensina que Deus, apesar de ser uno, em substância, esse mistério glorioso, Deus se manifesta num Deus Trino, no Espírito Santo, no Deus Pai e no Deus Filho. O Espírito Santo não é uma força ativa, um mero poder, mas é um Deus. Jesus não é a primeira criação ou uma criatura, mas é Deus. E Deus, junto com os três, forma o Deus Trino, o Deus Uno, em uma substância. É um mistério da Trindade. Nós somos apresentados e ordenados, ensinados a batizar, e com o batismo nós somos inseridos dentro dessa comunhão, a comunhão com Deus Trino em Jesus Cristo, batizando e ensinando é o segundo ponto. Se o primeiro é batizando, levando mais pessoas para viver dentro dessa comunhão com o Deus Trino, o Deus Trino Santo, 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 Santo.
No segundo, nós somos também enviados a ensinar tudo quanto Deus ordenava. A guardar. Isso nos ressalta outro ponto importantíssimo para as nossas vidas. O Evangelho não é simplesmente para se conhecer de maneira intelectual. Mas o Evangelho de Cristo, os mandamentos de Cristo, é para ser vivido numa ortopraxia, em atitudes. Em atitudes que revelam, que exaltem a Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós devemos oferecer o nosso culto racional a Deus. E o que significa essas duas partes que eu acabei de citar, esses dois textos? Significa que nós devemos ser coerentes. Se nós cremos que nós devemos externar, que nós devemos viver, nós devemos, de maneira límpida e clara, pôr em prática o que Cristo nos ensina. É dessa forma que nós temos condições de fazer discípulos de Jesus Cristo. Discípulos, como eu disse, não é discípulos de pastores, de autoridades eclesiásticas, autoridades religiosas, autoridades de governos, de reis, monarcas, de presidentes. Muito pelo contrário, o discípulo é de Jesus Cristo. E a nossa garantia disso tudo é que Jesus Cristo está conosco durante todos os dias até a consumação dos séculos. É o último versículo, a última parte do versículo. Deus está conosco, ou Jesus está conosco, todos os dias até a consumação do século. Não importa se estamos passando por dificuldades, se é dificuldade de saúde, dificuldade material, dificuldade espiritual, não importa qual é o ramo dessas dificuldades. O que importa é que Jesus Cristo está conosco. E Ele vai nos ajudar no que for preciso para levar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Nós devemos, meus amados irmãos, se nós quisermos sermos discípulos de Jesus, devemos reconhecer que Jesus Cristo, Ele é detentor de toda autoridade. Devemos fazer discípulos, ensinando, batizando e ensinando. E devemos crer que Jesus Cristo está conosco durante todos os dias das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia e derrame e te dê a paz. E que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Não somente hoje, mas pelo século dos séculos. Amém.